Salve, salve galera, é isso, estamos no ar aqui no estúdio BK, na Barra da Tijuca, com mais um, ou melhor, com a reestreia do podcast Deu a Hora, e eu tô feliz demais nessa nova empreitada e espero que todos vocês venham pra cá. Então já começa a difundir esse vídeo pra todo mundo, chama todo mundo pra cá, porque eu tenho certeza que vai ser da hora. E é claro que uma reestreia tem que ter um nome de peso. O cara que já, você abre o YouTube, abre a internet, abre o Google, ele domina, predomina e o que mais ele quiser ser. Eu tô falando dele que é escritor, palestrante, empreendedor, empresário e o número 1 aqui no Rio de Janeiro, com mais de eventos. O cara é brabo demais e tem uma história de vida fenomenal e eu tenho certeza que todos vão adorar conhecer. Eu tô falando, é claro, que todo mundo já conhece, João Diniz. Como é Seja que tá, muito Joana? bem-vindo, João. Muito obrigado, obrigado pelas palavras, pelo carinho, pelo elogio. E é um prazer estar participando dessa reestreia. E vamos, vida longa, deu certo. Deu a hora, deu a hora, deu a hora. Eu espero, Não, assim com seja. certeza. Vamos Sim, com... eu espero que você traga muito sucesso Não, pra nós aqui, pra vambora. gente Se também. depender de mim aí, pode ter certeza. Obrigado. Parabéns, parabéns até pelo, assim, a gente está se conhecendo hoje, né, Verdade. pessoalmente. Você é um cara já solto, comunicativo, então já tem tudo para dar certo. Já deu. Ah, já deu, espero. João, obrigado, tá? Obrigado de verdade por ter aceito o nosso convite aqui. João, você vem do empreendedorismo. Assisti um pouco algumas entrevistas suas, vejo algumas palestras suas. Você começou a empreender desde os 7 anos de idade. Tem a questão lá dos gibis que você vendeu e para fazer uma rendinha extra, mesmo não precisando. Essa veia empreendedorismo sempre esteve contigo. Nasceu, não sei se isso é dom, se empreender é dom de fato ou não, mas como é que se deu? Como é que veio esse despertar? A gente com 7 anos de idade, você já querendo vender gibis do irmão numa praça para poder ganhar ali o seu dinheirinho. Essa história Conta é pra engraçada. gente. São histórias que são tão curiosas, Jonas, que assim, para mim é uma coisa tão normal e uma vez eu falei isso no podcast de uma forma totalmente despretensiosa, porque é uma coisa que aconteceu na minha vida e eu nem entendia como empreendedorismo isso, né? Como um movimento de empreendedorismo. E um dia você parando para pensar, né? Porque tudo que acontece com a gente acha normal. E aí quando acontece com outro, com alguém, a gente fala, pô, que bacana. E aí eu comecei a falar das histórias, né? Que aconteceram comigo durante a minha trajetória. E essa foi a primeira, né? Porque igual tem menino que senta num piano, toca um piano, pega um violão e já consegue fazer um acorde. Tem pessoas que têm uma naturalidade, né? São predispostas a alguns movimentos e o empreendedorismo ele surge na minha vida dessa forma. Empreender, de fato, é um dom, no caso. A pessoa tem que ter uma veia para empreender, ou você consegue aprender Não, conforme o tempo? consegue, Jonas, consegue. Eu acho que a gente consegue aprender tudo, cara. Eu acho que assim, a vida é muito mais sobre repetição, tá? Assim, é o quanto a gente repete e o quanto a gente está disposto a cair e levantar. Sim. Então, assim, por exemplo, eu sou um cara péssimo com um instrumento. Mas se eu entrar numa de tocar violão, talvez eu demore mais a tocar um bom violão do que um cara que tem uma predisposição a isso. Mas eu vou aprender a tocar violão. Então, a gente não pode dar desculpa só porque a gente não tem aquela aptidão natural que a gente não serve para aquele movimento. O empreendedorismo é a mesma coisa, ele é insistência, ele é um estudo, né? Obviamente que você tem percepções, você tem criatividade, mas você também trabalha o despertar dessa leitura de mercado, dos sinais, das tendências. Então, isso você tem que se provocar. Então, é igual musculatura. Você quiser ficar forte, você tem que ir para a academia, ou quiser ter um condicionamento de ser um triatleta, ninguém nasce triatleta. Você tem que treinar todo dia. E o empreendedorismo é isso. Você está sempre com a sua mente voltada a pensar fora da caixa. Eu acho que esse é o grande segredo do empreendedor, além de fazer uma boa gestão, é você entender de inteligência emocional, de gestão de pessoas, gestão de mercado, e estar sempre vendo alguma coisa que as pessoas ainda não viram, para você estar se antecipando. Sim. João, empreender no Brasil é mais fácil ou difícil do que em termos internacional? Não, é muito difícil. O Brasil não é feito para o empreendedorismo, né? Não é feito para o empreendedor. Na verdade, a educação brasileira ela é feita para você entrar no colégio, se formar e sair para trabalhar para alguém, Sim. não contratar. Então, isso é uma coisa que é um dos meus propósitos, né? Porque eu apanhei muito para aprender a ser empreendedor, apanhei perdendo dinheiro, perdendo tempo, sofrendo, demitindo, sendo demitido de mim mesmo, né? Porque quando você fecha uma empresa, você se demite. Então, se a gente conseguir construir
uma educação no país voltada também para as pessoas que querem empreender, porque empreender não é que você é melhor do que alguém, né? Tem gente que quer ser colaborador a vida inteira e está tudo certo. Mas a gente precisa criar movimentos para poder facilitar quem tem essa veia E empreendedora. não existe essa lei de incentivos no Brasil para empreendedorismo ou existe? Não, tem, não há, existe. não há. Assim, existem algumas leis de incentivo, alguns empréstimos, né? Assim, Sim. mas você não ensina a pessoa a empreender. Você entra numa universidade de medicina, a pessoa entra crua e sai médico. Né? Ou seja, você passa por um processo de 4 anos, depois mais 2 anos de especialização. Ou seja, você estudou 6 anos para começar a ser médico. Sim. O empreendedor, ele nunca foi empreendedor, abre uma loja ou começa a vender um produto ou começa a se colocar no mercado, ele não estudou nem 6 meses, então a chance dele dar certo é muito pequena. E os números do IBGE provam isso, 60% a 70% das empresas que abrem nos primeiros 3 anos fecham. Então, isso é a prova viva que se você não educar as pessoas, não criar movimentos de educação empreendedora, desde a base, desde o colégio, com alguns movimentos, alguns exercícios, alguns estímulos, e depois, obviamente, que na faculdade, você joga pessoas totalmente cruas no mercado. Despreparadas e acaba quebrando, né? A gente vê muita gente começando a empreender, criando o seu negócio, a sua marca e quebrando. Isso que eu iria te perguntar logo em seguida. Existe característica que a gente consegue ver para um empreendedor de sucesso? Qual o caminho para o empreendedor que está começando agora? Alguém que do nada despertou, quer empreender em alguma coisa. Você que já está há mais de 30 anos no mercado, que empreende, que palestra sobre isso. Que dica você dá para as pessoas que querem empreender? Vamos lá. Começando. Perfeito, maravilha. Pergunta incrível. Primeira coisa, você tem que ser uma pessoa que está disposta a estudar. A estudar não é estudar livros só, estudar mercado, estudar movimentos, vai para a internet. Hoje você tem acesso. As coisas que eu falo, por exemplo, que outros empreendedores falam, já é uma forma de estudo. Uma série de coisas que eu falo nas minhas palestras, uma série de movimentos que eu faço as pessoas pensarem, já é um estudo. Né? Tem um amigo meu que dá um curso para dentista, que ele diz o seguinte, são 300 horas. Ele fala, depois que você, para dentistas virarem empreendedores, depois que você fazer as 300 horas do meu curso, você assiste o meu curso todo de novo. Porque aí você vai estar preparado para entender um monte de coisa que eu falei que você não entendeu. Exatamente. Você entende o que é você ter que estudar? Então, agora, qual é o segredo do empreendedorismo? É você estar gerando uma boa experiência e oferecendo algum produto ou alguma prestação de serviço que aquele setor, aquelas pessoas precisam. Você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que é necessário. O que é necessário dentro do movimento que você gosta de comunicação? É o Deu a Hora, tá? O que o Deu a Hora precisa ter de diferente dos outros podcasts para ele ser entendido como melhor, ou como diferente, ou como mais valorizado? Entende? Porque os movimentos são muito parecidos. Tudo, restaurante. Todos são uma caixa, formatos. com mesa, cadeira, garçom e comida. Exatamente. Podcast, mesma coisa, 2 microfones, a tela com o nome. Então, qual é a provocação que a gente tem que se fazer? E aí que eu falo que todos são empreendedores. De que forma eu me posiciono para ser entendido diferente? Um DJ é um empreendedor. Exatamente. Por que tem um DJ que a hora dele, 2 horas numa boate é R$500 e o outro cobra 5.000? Os dois estão tocando música numa mesma boate. Entende? Só que o mercado entende que ele merece 500 e o outro mercado entende que ele merece 5.000. O que o cara de 5.000 fez? Como é que ele se veste? Como é que se posiciona? Qual é a leitura que ele tem da pista? Qual é a experiência que ele gera? Qual é a storytelling que ele cria porque ele é um produto? Entende? Como é que você também começa a mostrar que DJ também é empreendedor? Porque confundem empreendedorismo com comércio. Exatamente. Empreender, todos nós somos empreendedores. Comércio é outra coisa. Comércio é que você monta uma empresa, contrata pessoas para você ser comerciante. Tem empreendedores que não são comerciantes. E tem comerciantes que são empreendedores. Vai muito aqui, né? A questão de como você se veste, como você se fala, como você se vende. Exatamente. Do empreendedorismo também. João, dentro desse tempo de empreendedorismo, você enfrentou alguma dificuldade? Quebrou algumas vezes? Conta pra mim. Quebrou algumas vezes? Teve alguma dificuldade aí ou foi tudo perfeito? Não, quebrei na solda. Eu falo que eu quebrei muito mais do que eu dei certo. Sério? Né? Muito mais. Você vê, eu já tive mais de 25 restaurantes. Hoje eu tenho 4 casas. Então, se você fizer uma conta matemática, eu fechei 21. Então,
Agora, as minhas 4 estão abertas graças a tudo que eu aprendi e da forma que eu consegui tirar um aprendizado de tudo que eu vivi. Sim. Então, eu podia ter quebrado e podia estar muito mal, mas eu consegui, a partir de movimentos que eu não chamo de quebrar, que eu chamo de movimentos que não foram positivos, 100% positivos financeiramente, mas que me geraram um conhecimento que eu precisava viver aquilo para conhecer o que eu conheço. Entende? Por isso que eu falo, se tivesse uma escola, eu teria gastado muito menos tempo e muito menos dinheiro para aprender grande parte das coisas que eu aprendi na prática, pagando, tendo frustração, tendo insucesso, enfim, noites mal dormidas, perdendo dinheiro. Então, respondendo a sua pergunta, já dei muito errado e ainda vou dar. Vai ter um movimento que talvez eu faça com uma empresa, com uma prestação de serviço, que talvez não seja incrível, não dê tão certo, mas eu tenho que estar apto para poder ajustar rápido para daquele movimento eu transformar talvez num outro movimento que dê certo. E os desafios, João? Ainda enfrenta desafios hoje ou tá tudo Não, o desafio eu acho que só piora, né? Porque quanto mais alto... Olha como é que eu vou fazer agora, me deu um insight aqui. Você, quando vai subir o Everest, quando você está na base, você tem um desafio de subir a montanha toda. Quando você está no meio da montanha, para o cara que está na base, fala assim, pô, cara, esse cara está perto do pico. Só que para você chegar no pico, é muito mais difícil do que do cara chegar da base onde você está. Entende? Porque falta oxigênio, porque você quer o algo a mais. Então, quando você estica o teu sarrafo, a tua corda, você começa a entrar numa zona de desconforto. E eu acho que esse que é o grande bacana, entende? Porque você está sempre se superando, com movimentos, com pensamentos, com produtos, com projetos, para você não parar, porque senão você para no meio da montanha. Dá para ir lá no topo? Dá, mas talvez seja mais difícil chegar no topo do que chegar da base onde eu cheguei, entende? O alçar voos novos, né? O querer realmente fazer. João, dentro dessas 25 quebras, ou mais ou menos, dentro desse número aí, como é que você consegue, como você lidou com a frustração? Cara, eu sou um cara de... Você consegue lidar de boa com as frustrações? Eu sou antifrágil. Eu acho que as pessoas precisam ser antifrágeis. Entende? Você não pode ficar sofrendo muito. Você tem que aprender com o teu sofrimento. Você não tem que remoer, você não tem que adorar o seu sofrimento. Tem pessoas que veneram. O reclamar é você clamar 2 vezes sobre uma coisa ruim. Então você está reclamando. Ou seja, já deu certo. Arruma a casa, sacode a poeira e segue, irmão. Porque a vida é isso, a vida é feita de problemas. Entende? Então o empreendedorismo é só mais um problema. Você também pode ter problema sendo colaborador. Você chega com 45 anos, você é demitido. Exatamente. E aí? O que é pior? Entende? Então, assim, problema você vai ter sempre. O que vai mudar o problema é a forma que você vai encarar o problema. Então, o problema não existe problema. Existe como você vai lidar com as situações. Que aquilo ali pode virar um problema, pode virar uma solução. Perfeito. João, você é um cara também que tentou alçar na política. Você veio candidato a vereador, a deputado. Você acredita que você consegue, na política, fazer com que surfa e como tenha algumas leis que beneficiem esses pequenos ou grandes empreendedores? Com certeza. Na verdade, uma coisa está amarrada na outra, né? A minha ida para a política, o meu intuito de vir para a política, eu nunca tive nenhuma pretensão política, né? Eu não nasci com um dom político, né? Com um dom político partidário. Eu sou um político natural, eu sou um cara de relação. Isso que eu ia falar, você é um político nato. A política política é relação, é a habilidade, é a arte de se relacionar. Nato. Então, eu nasci com essa habilidade, mas nunca tive nenhum desejo de ter participado da política partidária. E isso aparece no momento que eu entendo que eu sou necessário, que o meu conhecimento ele passa a se tornar necessário à política partidária para poder ajudar uma série de movimentos que a política partidária, ou os personagens que fazem parte da política, como eles não vivenciaram o que eu vivenciei, Sim. No setor privado, os erros, os acertos, as tristezas, as derrotas e as vitórias, eles não têm esse conhecimento de causa. Assim como eu também não tenho uma série de conhecimento de causa do cara que entrou na política com 20 e tem 50. Ele tem uma expertise política e eu tenho uma expertise dentro do meu setor. Então, na verdade, a minha ideia é entrar para dentro da política para poder somar
com que eu vejo que pode ser melhor colocado para a sociedade, para empreendedores, para trabalhadores, para as famílias, para o turismo, para o comércio, para o crescimento econômico, porque isso está tudo amarrado. Você vê fatos como aquele que a gente teve ontem na Avenida Brasil e anteontem na Praia da Barra da Tijuca, com a agressão do Penharol, do né? Penharol, aquilo ali impacta emprego, impacta comércio, impacta a imagem da cidade, impacta turismo. Então, quando você vê que um problema está associado ao outro, você vai entender que segurança pública está diretamente ligado a empreendedorismo, a Exatamente. crescimento econômico, a geração de emprego, até porque o grande ativo do Rio de Janeiro é o turismo. Então, quando você bota uma imagem dessa, desculpa, no mundo, você, aquele teu cliente que ia deixar o dinheiro no Rio de Janeiro, Não vai mais. ele fala, Negativamente é ele ruim fala, pô, pro eu vou para o Estado. Nordeste, eu vou para Bahia, eu vou para Porto Alegre. Ou muda até o país, né? Muda até o destino, infelizmente. Então isso impacta no empreendedor, isso impacta no emprego, isso impacta no Uber, no táxi, no entregador de peixe, porque o restaurante vai pedir menos peixe. Então, de repente, aquele cara que dirige o caminhão vai perder o emprego, Exatamente. porque o pedido daquele restaurante diminuiu, então o dono da empresa precisa cortar custo. Entende como é que desdobra? Então, a minha leitura na política é essa, é contribuir com uma ótica para poder contribuir na verdade, com a gestão de pessoas, né? Com a gestão da cidade. E tudo acaba caindo no ramo político, né? Sim. Tudo vai pra política, tudo é política. E é muito ruim quando a gente vive essa polarização de extremismo, de direita à esquerda, e a gente tem que tomar partido partidário, porque senão a gente fica meio que vendido e não consegue fazer e difundir de fato como deveria ser o empreendedorismo. João, e o Empreende Rio, cara? O que foi isso aí? Cara, então, Como nasceu esse Empreende Rio? O Empreende Rio vem de uma necessidade que eu entendo de conectar pessoas, né? A gente não se, eu venho agora com um projeto muito bacana que é de network. Sim. É o network, é um conselho de network e negócio do Empreende Rio. O Empreende Rio foi um movimento que eu criei para você cruzar os setores, né? Porque você tem vários segmentos, assim como a gente tem assim, numa cidade, você tem segurança, você tem emprego, você tem turismo. Se você não falar com esses setores todos juntos, entendendo que eles todos ou dão certo juntos ou não, a mesma coisa é no empreendedorismo. Então, eu dou muita palestra em eventos de tecnologia. E aí, naquele evento, só tem pessoas ligadas à tecnologia. Eu dou palestra em evento de gastronomia. Então, você vai ver um monte de dono de restaurante, de chefe de cozinha. O que eu precisei fazer no Empreende Rio? Pegar o setor de turismo, de gastronomia, de tecnologia, de moda, de saúde, de inclusão de pessoas com deficiência, de educação, juntei todo mundo e agora é o seguinte, todo mundo fala para todo mundo ouvir. Entende? Então criei painéis onde eu trago 6 palestrantes de cada painel representando o gastronomia, eu trago 6 players de gastronomia. Turismo, a mesma coisa. Tecnologia, a mesma coisa. Para que todo mundo entenda um pouco do negócio do outro, entenda que a gente pode estar falando um podcast de gastronomia é tecnologia com gastronomia, porque o podcast, isso aqui é tecnologia. E a gastronomia é o motivo. Então você precisa estar unindo setores. Dentro de um restaurante você tem câmera, você tem sistema, você tem movimentos que você usa para controle, que são de tecnologia. Sim. Então por que não botar a tecnologia sentada do lado da gastronomia, sentada do lado do evento, sentada do lado da educação, porque está todo mundo se falando. E foi um grande sucesso, né? Essa mistura. Sim, deu um boom muito grande no Rio de Janeiro, essa junção, né, Exatamente. de setores, o que é muito bom e acaba. E como é que se deu, como é que você foi chamado para ser o conselheiro da Abrazel, é isso? Da Abrazel, a Abrazel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ela tem 35 anos, e eu sou um raiz, né, do setor, eu sou há 30 anos do setor de gastronomia. Então, primeiro eu me associei à Abrazel e, obviamente, que pela liderança que a gente tem, pelo tempo de estrada, pelo que a gente pode estar agregando para novos parceiros, né, pares do setor de gastronomia. E quando a gente fala gastronomia, a gente chama de alimentação fora do lar. Sim. Então é bar, restaurante, lanchonete, tudo que você come fora de casa faz parte da Abrazel. Barraca de praia, quiosque, está todo mundo dentro do guarda-chuva da Abrazel. E eu fui chamado para o conselho para poder contribuir com a minha experiência, para poder dividir, para poder colocar uma leitura que eu tenho, que a gente, quando fala de empreendedorismo,
a gente não fala só para o empreendedor, a gente fala também para o trabalhador, porque ele faz parte do sucesso de uma empresa, ele precisa entender a importância que ele tem dentro daquela empresa, Sim. porque, na verdade, empresas são feitas de pessoas, né? Se você não tiver pessoas com o propósito, com a qualificação profissional, pessoas preparadas para representarem a sua empresa não é nada, é só um nome, né? Aqui esse estúdio de podcast. Se a gente chegasse aqui, fosse extremamente mal atendido, se a luz caísse, se o ar-condicionado estivesse quente, não adianta o empreendedor fazer um investimento numa empresa de podcast, porque a equipe dele não soube atender a gente tecnicamente, de uma forma carinhosa, ou seja, o negócio dele não vai dar certo, não é porque o negócio dele não vai dar certo, é porque a equipe dele... O atendimento é ruim, né? Então, isso é equipe. Então, a gente tem que falar sobre gente. Exatamente. Empreendedorismo é capacitação profissional, é treinamento, é qualificação, é retreinamento. Então, isso tem que ser falado, porque falam muito de empreendedorismo e não falam de gente, não falam de gestão, não falam de treinamento. Aí fala assim, pô, o atendimento no Rio de Janeiro é muito ruim. Claro que é muito ruim, porque não treinam. Como é que você vai contratar um cara para ser teu garçom e ele trabalha para você há 3 anos e você nunca deu Olha, treinamento rapaz, pra ele? eu sou carioca, mas eu sempre fico nessa ponte aérea de Rio e São Paulo e de fato, o São Paulo, restaurantes, o tratamento é diversificado. A galera te trata com uma alegria, com um sorriso, coisa que a gente não encontra aqui no Rio de Janeiro. Por muitas vezes te jogam, te empurra o cardápio e você escolhe ali, e às vezes demora 50 minutos para poder voltar. É uma dificuldade muito grande, João. De verdade, entre Rio e São Paulo, a gente tá falando de cidade próxima, de vizinha, tudo aqui no Sudeste. Não, e você quer saber o pior? É muito louco. Eu vou te falar o pior. Louco. Porque falam o seguinte, é muito engraçado, né, cara? Quando a pessoa quer dar desculpa para incompetência, ela cria discursos. Aí fala assim, não, mas o pessoal de São Paulo é outro nível. Aí você fala assim, peraí. Às Outro vezes nível você, como? Como outro nível? você tem uma família, eu sou muito prático, você tem uma família às vezes no Nordeste, que a mesma família, um irmão vai para São Paulo e outro vai para o Rio. E os dois vão trabalhar em restaurante. Isso acontece, é muito comum. Sim. Né? Só que, por que o cara que está em São Paulo, ele atende muito melhor do que o irmão dele que está no Rio? Porque esse cara foi treinado incansavelmente, cara. Porque atendimento é padrão, é procedimento, é treinamento. Então, se você não estiver sempre capacitando aquele profissional, sempre corrigindo aquele profissional vai ficar estagnado. É o que acontece no Rio. Então, não é porque o profissional, a pessoa física é melhor. Não é, porque aquele cara é mais condicionado. É igual você pegar 2 irmãos, botar um para treinar jiu-jitsu todo dia e um uma vez por semana. Quem é que vai ser melhor lutador? Existe muito do tratamento, existe esse tratamento, esse ensinamento, essa cultura, tudo bem, pode ser cultural, mas quando você também trabalha num ambiente cordial, num ambiente de tratamento, onde o seu gestor, onde o seu supervisor, ele colabora para que esse atendimento seja de preferência a partir dele, eu acho que torna também as coisas muito mais agradáveis, suscetíveis e que as pessoas consigam de fato contribuir, estar ali e se sentir super atendido. Eu acho que também falta muito disso também nas pessoas que estão na parte da gestão. Não tenha dúvida. Né? Na parte de gestão olha também, só, acho que pecam demais, não, porque às vezes a pessoa está num ambiente que é insalubre. Tudo começa pelo gestor ali. Tudo começa pelo dono, depois pelo gerente. Ou seja, a culpa nunca é do garçom, a culpa é do chefe do garçom. E a culpa não é do chefe do garçom, a culpa é do dono. Porque o dono contratou mal, não disse o que ele queria, não treinou, não capacitou. Aquele cara que não é capacitado contratou mal, não treinou, não capacitou. Então, quem paga é o cliente, que na verdade é o grande patrão, porque esse cara é o cara que está te dando dinheiro. Esse cara vai te demitir, ele vai demitir a empresa inteira. Exatamente. Ele troca de restaurante, ele demite todos os garçons, o gerente e o dono. É só ele escolher outro restaurante para ele dar o dinheiro dele. Então, o patrão é esse cara. Não é o patrão, não é o cara. Eu falo para os meus colaboradores, eu não sou teu patrão. Eu não pago o teu salário. Quem paga o seu salário é a galera que senta aqui, me dá o dinheiro e eu repasso para você. Se a gente maltratar essa galera, eles vão parar de me dar dinheiro e eu vou ter que te demitir e você demitido junto, cara. Acabou. Entende? Então, é uma coisa de entendimento de liderança, de entendimento de mercado, de gestão, de treinamento. E aí sim, você ter a pessoa certa para fazer o papel certo, porque às vezes você tem uma pessoa extremamente tímida para fazer a recepção.
Então, você também, na hora de selecionar, você tem que entender o seguinte, qual é a característica daquela pessoa? Ela é uma pessoa comunicativa? Então, ela é uma pessoa de salão, de atendimento. Ela é uma pessoa mais introspectiva, boa de controle? Então, ela é uma pessoa de escritório, vai fazer a parte de controle. Não é que ele é ruim, é que talvez ela está sentada no lugar errado. Exatamente. Se você botar um cara que é zagueiro para fazer gol, fala, pô, o cara não tem essa habilidade. O cara não é atacante. Entende? Então você tem que botar a pessoa certa no lugar certo e treinar essa pessoa. Então é isso que os empreendedores, independentes do setor, gastronomia, boate, evento, hotelaria, podcast, todas as empresas precisam entender que elas precisam gerar uma boa experiência para o seu patrão, que é quem paga, e capacitar os seus colaboradores para que eles possam entregar a melhor experiência possível. Exatamente. Gente, é isso. Então já começa, tá vendo que o papo tá bom demais, então já começa aí a ativar o sininho, compartilhar, mandar pra todo mundo, chamar todo mundo pra cá, porque Deu a Hora promete aí ser um dos melhores podcasts desse Brasil. Não é isso não, João? Já é. Já é. Promete, é o não, melhor, já é o melhor podcast. Já Esquece. O pai tá estourado. João, e a partir do empreendedorismo, do ser um empresário, veio também o palestrante, o escritor. Como é que se deu a parte da palestra? Como é que foi o primeiro convite? Aonde você palestrou? Você consegue lembrar? Cara, nesses 30 anos aí de história? Não vou lembrar exatamente qual foi, mas, na verdade, o que acontece? Você, quando se coloca, quando você entende que você não pode guardar tudo que você aprendeu, que você precisa dividir, compartilhar, você entende que você precisa falar, cara. Entende? Porque, às vezes, uma coisa para mim que é totalmente óbvia, para milhares de pessoas não é. Porque eu vivi e o cara não viveu. Então, por que eu vou guardar isso para mim? Sim. E é egoísmo, né? O mundo é plural, não é singular. Então, a gente precisa compartilhar. Porque muitas vezes eu demorei para entender que eu tinha muita coisa para falar porque eu achava normal. E isso é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas falam assim, até parei, o cara não sabe que você quer de vidro? Não sabe. Tem gente que não sabe. Gente que não sabe. Entende? Então, assim, você precisa falar, porque alguém vai te escutar. E, obviamente, que quanto mais você ganha experiência e quanto mais você aprende, mais coisas você tem para falar e também você tem que entender o seguinte, eu vou fazer como eu te mostrei, uma palestra para jovens. Eu tenho que falar com o jovem de uma forma. Eu tenho que falar com o CEO de outra forma. Eu tenho que falar, talvez, com o pessoal que está começando no mercado, está querendo fazer um curso de capacitação profissional como garçom, de outra forma, o mesmo recado. Então, a habilidade que o comunicador tem que ter, que o palestrante, que o professor, que o escritor tem que ter é o seguinte, o que eu vou falar para que eu seja entendido? Não é sobre o que você fala, é sobre o que o outro entende. Uhum. Então, a gente precisa sempre falar de uma forma muito fácil, que você fale desde o CEO até o jovem, desde o cara mais bem-sucedido até o cara que não teve nem estudo. Porque se todo mundo te compreender, é que a tua comunicação está bem feita. Exatamente, faz toda a diferença, né? E como é que deu o primeiro livro? O primeiro livro foi Ordem na Casa. Foi um livro que Ordem na Casa? Ordem na Casa. Foi um livro que eu escrevi em 2021, lancei ele em 2022, e ele fala um pouco da minha trajetória. Não é uma biografia? Não chega a ser uma biografia, que eu acho que seria muita pretensão minha ter uma biografia. Por quê? Não, porque eu ainda tenho muita história para contar. Então, assim, deixa eu... Se Deus me permitir ficar muito velho, mais para frente eu escrevo. Aguardem, gente, daqui a 10 anos teremos a biografia de João Diniz. Mas eu coloco movimentos que aconteceram comigo, né? Enfim, então fala de muita coisa da minha vida, mas coisas que possam compartilhar, né? Porque a biografia ela tem que ter um certo cuidado para não parecer um pouco de egocentrismo, né? Nossa, vou falar da minha história. A minha história é mais uma história. Mas o que a minha história pode ajudar os outros? Entendeu? Pouco importa a minha história. Importa o seguinte, o que eu posso falar da minha história que eu posso ajudar alguém? Aí a minha história tem valor. Senão a minha história não tem valor nenhum, é só a minha história. Entende? E isso vale para qualquer um. O que é a história até a história de pessoas que foram ruins, que fizeram muito mal para a humanidade, como Hitler, por exemplo. Tem alguma coisa para contar? Muita coisa para contar. Então, assim, é uma belíssima história do que você não deve fazer e do que acontece quando você permite que coisas ruins se propaguem. E entender a cabeça de uma pessoa ruim que está fazendo certo tipo de E entender a omissão das pessoas que não tomaram nenhum tipo de atitude. Ou seja, tudo gera reflexão. Então, eu coloco no Ordem na Casa.
movimentos que aconteceram na minha vida, que eu acho que somam muito. É um livro que todo mundo gosta muito. E uma leitura também de mercado. Eu falo de comunidade, eu falo da nossa vida, né? Eu falo que o Rio de Janeiro é uma grande empresa. A gente é uma família, nós somos uma família que a gente esquece, que nós somos irmãos, entende? Então, a gente esquece coisas óbvias que às vezes é bacana alguém falar, alguém fazer uma provocação para você entender qual o teu propósito aqui na Terra, o que você veio fazer aqui. O livro é um pouco da sua biografia, da sua trajetória, da sua vida profissional, um pouco de empreendedorismo. Isso aí. Então, é uma aula que tem. É bacana, é legal, E aonde consegue adquirir quem está em casa? Então, a gente vai botar agora no Amazon. Eu vou botar ele digital. A gente fez 3 edições, elas esgotaram. E a gente vai botar ela no Amazon agora, legal. Digital. E eu estou lançando em breve aí, talvez. Teremos um novo livro. Teremos um livro que eu vou te dar em primeira mão aí. Ah, eu quero. Você trouxe não, né? Não trouxe, mas o nome... Não, ele está rodando, ele está na gráfica. Então tá. Mas o nome do livro vai ser em primeira mão, vai se chamar Sangue, Suor e Lucro. Sangue, Suor e Lucro. É um livro que fala sobre conquistas, vitórias, derrotas, sucessos e insucessos e movimentos empreendedores, que é um livro que chancela aí meus 30 anos de carreira como empresário no Rio. Sangue, Suor e Lucro. Tem spoiler? O que a gente espera desse Sangue, Suor e Lucro? Isso, é sobre porrada, é sobre aguentar porrada, é sobre se superar, entendeu? É sobre o antifrágil. Não adianta você quebrar e reclamar que a culpa é do mercado, que a culpa é do governador, do prefeito, do presidente. A culpa é tua, irmão. A culpa é tua que não soube enxergar o problema do outro. Não soube enxergar onde é que você tinha que ter ajustado. Porque enquanto você está reclamando, alguém está vendendo lenço. Enquanto você chora, alguém vende lenço. Então, se todo mundo tivesse quebrado, mas não é, irmão. Você está quebrado e tem gente dando sucesso, alguma coisa esse cara fez que você não fez. Enxerga, muda e vai em cima, entende? Então Só que aí eu cito exemplos, tem exemplos práticos. Eu gosto muito de falar de exemplos da vida real, porque senão fica muita teoria, a gente não consegue concretizar. O que fez, o que deu certo, o que não deu certo. Isso é incrível demais. João, o que você ainda não fez? Não, tem muita coisa. Não, até eventos, você já passeou por eventos. Sim, os eventos cara. foram dentro dos seus estabelecimentos? Não, eu fiz eventos grandes, cara. Eu fui gestor. Grandes artistas, na verdade. Sim, né? A gente fez shows grandes. Eu fiz shows com o Jota Quest, Capital Inicial, Sim. Seu Jorge, isso fora do município do Rio de Janeiro. E no Rio eu fui gestor do Morro da Urca. Então, o Réveillon, né? Réveillon do Morro da Urca, as Copas do Mundo de 2006 e 2010, o Arraial com Monobloco, shows com Arlindo Cruz e convidados. Então, a gente tem uma trajetória muito grande também no setor de entretenimento, né, de eventos. E agora estou partindo mais para os eventos empresariais, né, os eventos mais corporativos. Mais corporativos. Pretende voltar para o entretenimento? Com certeza. Ou ainda não? Não, é uma coisa só. É só quem é o público e qual o produto. O movimento é o mesmo. Então podemos aguardar João aí no entretenimento em breve. É reunir gente para criar boa experiência, ou com informações de empreendedorismo, profissionais, ou alegria, música, dança. Tá, você já fez tudo. O que você não fez? Me fala, uma coisinha, não é possível. Pô, rapaz, eu acho que eu preciso viajar mais um pouco, cara. Eu acho que falta eu parar um pouco de fazer tudo que eu faço e pegar um avião e, na verdade, viajar e abrir cabeça, né? Porque sempre que eu viajo... Você volta com boas ideias, Você volta muito oxigenado, cara. Vem cá, sua esposa te vê em casa? Não, me vê porque ela trabalha comigo, né, cara? Então, tá explicado. Essa correria toda, tá aqui, tá ali, essa movimento. Vai, a esposa veio em casa? Eu tinha 2 opções. Eu não via nunca, eu trazia ela pro game, né? Aí ela veio, ela topou de boa essa loucura toda. Coitada, ela sofre um pouco, fica meio apavorada comigo. Dela. Mas já tá se acostumando. Já se acostumou? Já tá se acostumando. Pegou no tranco, né? A filha e a mulher, cara, é loucura. Ou anda junto ou não vê, né, cara? Porque eu sou um cara acelerado, entendeu? E eu gosto, eu sou movido a adrenalina, sabe? E acabou a campanha agora, eu falei, agora eu vou dar uma sossegada. Aí, mentira. Não vou mentira. A esposa tá aqui, mentira ou verdade? Parou? João, a gente tá caminhando já pro final, você tem um compromisso, mas eu gostaria muito de fazer algumas perguntinhas. Claro. No final, assim, coisas que eu acho que é da minha Vambora. cabeça, e tomara que você tope e seja muito sincero. Não, sempre. Possível. João, se o mundo acabasse hoje, sei lá, tipo, independente da sua religião ou do que você acredita, de dogmas e tal, e alguém te desse o poder de ser a única voz ser ouvida, o que você diria para a humanidade? Se o mundo acabasse hoje, ou seja, vai todo mundo pro
Mas antes de morrer, a sua voz está no megafone, a humanidade inteira vai lhe escutar. O que você diria para nós, para seres mortais, já pronto de morrer? Para as pessoas se amarem mais, serem mais felizes, entenderem que a vida tem um propósito. Entenderem qual é o propósito da vida. Entendeu? Qual é o teu propósito? Isso eu falo, não precisa nem o mundo acabar. Eu pergunto isso para os meus filhos, para todo mundo. Qual é o teu propósito? O que você veio fazer aqui se você sabe que o mundo para você um dia vai acabar? O mundo vai seguir, mas para você um dia, para todos nós um dia, a gente, independente de qualquer coisa, um dia para a gente o mundo vai acabar. E que bom que não acaba com todo mundo junto, porque a gente pode deixar um legado e algumas coisas que façam as pessoas refletirem para a gente ter um mundo um pouco mais democrático, um pouco menos selvagem. Então é o seguinte, qual é o teu propósito? O que você veio fazer aqui? Qual é o teu propósito? Qual é a tua? O que você veio fazer nessa viagem? Aproveita a viagem. Faça com que aproveitem a viagem do teu lado. Entende? A gente não dá valor à vida, a gente vive o dia a dia, esquece que vai chegar uma hora, independente da tua religião, alguém vai te chamar e falar, irmão, para você deu. Acabou, sai do campo. E qual é a pior mentira que já te contaram? A pior mentira que já me contaram. Cara, a pior mentira que já me contaram, eu não vou dizer qual é a pior, mas eu digo de quem é, assim. A pior mentira são das pessoas próximas a você, né? Pessoas que você abre a guarda e elas te enganam, né? Então, acho que essa é a mentira que mais machuca. Porque a mentira de uma pessoa que não tem relação contigo, né? É uma mentira que você suporta melhor, mas é uma mentira, uma decepção de uma pessoa que você abre a guarda e ela mente para você ou ela não é, sei lá, leal com você. Eu acho que essa é a pior mentira, independente da mentira, é o movimento de você abaixar a guarda para uma pessoa e ela usar essa tua guarda baixa em vez de para te defender, para te atacar. E para você, João, na real, o que já deu a hora? Pô, já deu hora de preconceito, cara, de extremismo, de ignorância, sabe? Eu acho que as pessoas são muito ignorantes, as pessoas acham que elas são as donas da razão, entende? E quando você começa a entender que a tua religião não é melhor do que a minha, que a tua escolha, que a tua cor, que é só o que você é só o que você acha. É só o que você acha. As pessoas, eu falo isso muito da religião. A pior coisa é a pessoa falar que é uma pessoa religiosa de Deus, ou enfim, e ela discriminar outra religião, cara. Estou dando um exemplo, porque sim, religião é amor. Como é que você não vai amar o cara só porque ele não ama da forma que se ama? Isso já deu, bicho. Entende? Se você não vai, só porque você não concorda com o que o cara fez ou com a escolha da pessoa, não é que a escolha da pessoa é errada, ela só não é a tua escolha. Só que a gente julga que a gente é a base do certo e todo mundo que é diferente da gente está errado. Exatamente. Então a gente aponta um dedo. Quando você aponta um dedo para uma pessoa, você aponta 3 para você. Né? Você aponta um dedo, só que eu estou me apontando 3. Ou seja, tudo que eu falar para você, na verdade, eu deveria estar escutando 3 vezes. Então, começa a aceitar um pouco mais as diferenças. Eu acho que é isso. Exatamente. João, eu quero te agradecer de verdade, legal, tá? Obrigado pela sua disponibilidade, pela sua entrega. O papo, apesar de corrido, foi muito proveitoso e tenho certeza que não foi uma entrevista, foi uma aula. Não, foi muito As pessoas vão difundir esse vídeo e vão cada vez mais aprender. E que bom que a gente pode empreender, né? E que bom que isso não é dom. E que bom que a gente pode aprender a empreender e o João tá aqui para ensinar. Então você que deseja um pouco mais, João é palestrante, é escritor, domina as redes sociais. É só colocar João Diniz, que vai aparecer lá esse rosto bonito desse moço. E é isso, eu quero te agradecer de verdade. Obrigado, meu irmão, foi um prazer. Deu a hora, vamos para cima, parabéns pelo projeto e o que você depender, que eu puder te ajudar, eu tô à tua disposição. Obrigado. Gente, é isso, mais um episódio do Deu a Hora Podcast aqui da Barra da Tijuca, direto dos estúdios BK. Obrigado e até a próxima, senhoras e senhores.